Olá pessoal, estamos de volta com a nossa segunda aula da matéria Profetas Maiores. E hoje no capítulo 3 nós falaremos sobre o livro do profeta Jeremias. Na página 9 do livro diz que Jeremias foi um homem sensível, um homem que passou por grandes provações. Quando Deus o chama, a nação estava num declínio espiritual muito grande. O povo distante de Deus, a cultura pagã estava tomando conta do reinado de Manassés. E nós vamos ver então que o povo de Judá, ele está totalmente distante do propósito de Deus que o havia chamado. Nós vemos que o profeta Isaías profetiza despertando esse povo. E Jeremias também, o seu livro, ele tem a sua divisão em duas partes. Do 1 ao 29, o chamamento do profeta ao despertamento. E do 30 em diante, nós teremos já os fatos sendo narrados já no período do cativeiro, quando o povo é levado para o cativeiro e Jeremias então faz a sua narrativa. Nós vamos ver aqui a força com que o profeta é chamado por Deus. Lá no capítulo 1, nós estudaremos da nossa Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, nós vamos ver que Deus diz para ele que ele seria colocado como muros de bronze contra todo o país. Observe que a palavra de Deus ela vai de encontro à nação de Judá. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Nós vemos que nesse período o profeta ele tinha cerca de 10 anos de idade quando ele é chamado para ser o anunciador da profecia que Deus estava trazendo para o seu povo, para a nação de Judá. Quando o rei Manassés morre, Amon, seu filho, ele assume o trono em Judá. E lá no ano de 642 a 640 a.C., nós vamos ver então esse acontecimento. E no livro de Jeremias, o relato do seu chamamento. O profeta Jeremias, ele na sua época foi muito atacado porque a sua pregação, a sua mensagem, a mensagem que ele transmitia da parte de Deus, ela ia na contramão, ou seja, Judá estava vivendo um período de prosperidade, mas um período também distante da presença do Senhor. Com certeza, ele na sua época foi muito hostilizado. Quando olhamos no capítulo de número 28 e 29, nós vamos ver aqui ele sendo questionado pelo falso profeta Ananias. Mas vamos ver também no capítulo 29, ele dizendo que Semaías também seria morto porque ele estava questionando a palavra de Deus que era transmitida através da sua boca. O profeta Jeremias ele foi impedido de constituir uma família. Com isso, como vimos na lição passada, na aula passada, Deus usando os seus métodos para que pudesse transmitir a sua mensagem à sua nação. E aqui Jeremias também, nós vemos que ele é impedido por Deus de constituir uma família para também, através disso, poder mostrar o isolamento de Israel, o quanto Deus estava distante desta nação. O chamado do profeta Isaías, nós vamos ver que no 13º ano do reinado do rei Josias, que segundo a história ainda menino, ainda criança, assume o trono de Israel e começa a reinar ali em Judá. Em 627, quando Josias é levado ao trono, nós vamos ver que ele estabelece ali o livro do profeta, no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ver aqui o chamamento do profeta quando ele diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus então deixa uma palavra diante de Jeremias, dizendo: não temas, vá e diga tudo quanto eu colocar na tua boca, porque eu serei contigo. Mas o que Deus diz para ele: não temas, Jeremias, vá e pregue a minha palavra, porque quando você estava no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido
para ser um profeta. Observem que Isaías não entra no cativeiro, isso é muito importante. Jeremias, até o capítulo 29, ele fala fora do cativeiro, mas no 30 e diante, ele já está vivendo o período do cativeiro. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, Nabucodonosor já conhecia da fama do profeta. Ele ouvia falar que um profeta que estava em Judá havia profetizado que ele, Nabucodonosor, invadiria Jerusalém e conquistaria aquele país. E quando ele se depara com Jeremias, ele pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você quer fazer? Você quer ir para o cativeiro junto com o povo ou você quer continuar aqui em Jerusalém? Muito forte isso, porque o próprio inimigo do povo de Deus reconheceu o valor da mensagem do profeta Jeremias. E Jeremias, então, ele vai optar em ficar em Jerusalém. Enquanto o povo está no cativeiro, Jeremias, no período do cativeiro, permanece, então, agora, ainda em Jerusalém. Que após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado, como já falei, e o próprio rei Nabucodonosor, então, ele, quando invade Jerusalém, já vai tendo conhecimento que ali existia um homem que transmitia a mensagem de Deus de uma maneira profética. Na página 10, nós vamos ver que Jeremias, então, agora no Egito, quando o povo ele é obrigado a ir para o Egito, nós vamos ver que lá no Egito, Jeremias também exerce o seu ministério por pelo menos 70 anos, pregando a palavra, e possivelmente a história diz que Jeremias ele acaba morrendo ali. Aí surge então também entre os judeus uma crença que o profeta Jeremias ele ressuscitaria dentre os mortos e ele mesmo restauraria o tabernáculo, trazendo a Arca da Aliança e o altar do incenso que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Talvez isso vai explicar por que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que diz os homens que eu sou? E ele diz: um dos profetas, Elias, Jeremias ou João Batista, porque havia essa crença entre os judeus de que Jeremias um dia voltaria, ressuscitaria dos mortos e traria a Arca da Aliança e o altar do incenso que supostamente ele tenha escondido antes de Nabucodonosor destruir a cidade de Jerusalém. Bom, o profeta Jeremias ele foi contemporâneo também durante algum tempo do profeta Sofonias, profeta Naum, profetisa Uda e o profeta Ezequiel e também o profeta Daniel. É muito interessante, pessoal, por quê? Porque nós vamos ver aqui esses homens profetizando no mesmo período, só que cada um em determinada parte desse período babilônico. Nós temos aqui o profeta Jeremias profetizando meia parte do seu livro antes do cativeiro e a outra parte do capítulo 30 e diante no período do cativeiro. Nós vamos ver então aqui Ezequiel também, já lá no cativeiro profetizando à margem do rio Quebar, onde havia um assentamento judaico ali. Perdão, Ezequiel estava ali profetizando, enquanto lá na corte, no meio dos príncipes, estava Daniel. Então Deus levantando esses homens num período histórico de Israel, um período de angústia, de sofrimento, mas Deus sempre tinha um homem com uma palavra dele para transmitir para o seu povo. A mensagem do profeta Jeremias, apesar do ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara e assim nós podemos pontuar ela. Primeiro, o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. No 2, depois o profeta Jeremias avisou que o tempo do arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. E tal juízo seria muito severo, pois implicava na perda da terra prometida. Pessoal, aqui nós vamos ver que Deus usa o profeta com uma palavra de arrependimento, mas o povo nega esse arrependimento, essa mudança de vida. E Deus então agora faz o próprio profeta anunciar uma palavra dizendo que o tempo já havia se esgotado. Ainda na página 10, a mensagem do profeta, no número 3, Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. No 4, Jeremias mostrou, através de sua mensagem, que Judá mereceu o cativeiro,
por causa dos graves pecados, sobretudo a idolatria, que persistiram em cometer. 5. O profeta Jeremias anunciou que no templo de Jerusalém, o templo tão amado, tão idolatrado, não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Jeremias também profetizou que Deus salvaria o remanescente do seu povo por meio do exílio, pois quando o período do cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. Jeremias estava dizendo que, após o término do cativeiro, Deus faria um novo pacto com o seu povo, para que então assim ele pudesse viver no meio do teu povo. Autor, lugar e tempo. Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, nasceu em Anatote, no território de Benjamim. Nasceu como sacerdote e foi chamado para ser profeta através de uma visão. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos, desde a sua chamada em 627 a 626 a.C. É muito bom lembrar, pessoal, que algumas literaturas trazem essa data, esse período, e outras de uma forma diferente, mas não se preocupem, não vai bater mesmo essas datas, porque é um período muito distante da história, mas é uma data aproximada. Nós vamos ver aqui que em 587, o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, cumprindo-se a profecia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou durante o reinado de Judá, dos reis de Judá, rei Josias, 640 a 609, Jeocais, 609 a.C., Jeoaquim, 609 a 598, Joaquim, 598 a 596 a.C., e o rei Zedequias, 597 a 586 a.C. Tá? O nome Jeremias significa o Senhor Yahvé, ou o Senhor designa, ou ele estabelece. A sua mensagem profética de Jeremias indicava um cativeiro de 70 anos, mas após o cativeiro, Deus traria um novo tempo para a nação de Israel. O tema, a salvação que Jeová efetua por meio de Cristo, o renovo é administrado segundo a nova aliança. O contexto, como já falei, era um contexto idólatra, cheio de pecado. O povo de Israel se contaminando cada vez mais com os deuses pagãos, a ponto de oferecer as suas crianças ao deus Moloque, para que pudesse ser queimado no fogo ali. O pensamento central, o juízo de Jeová sobre o pecado é concreto. Seu amor e fidelidade também são concretos e eternos. Os que se desviaram deveriam se arrepender e voltar ao seu seio, à sua presença. O esquema geral do livro do profeta Jeremias. Deus, Jeová, repreendeu os reis e o povo por seus pecados. Eles haviam deixado a Deus e haviam abandonado sua palavra. Adoravam ídolos e cometiam fornicação. Falavam mentiras e enganavam e cometiam iniquidade. Os reis espalharam o povo de Deus e não cuidaram deles. Jeremias, por um lado, repreendeu aos reis e ao povo por seus pecados e os exortou que se arrependesse. Por outro lado, os advertiu que seriam levados para o cativeiro, sua nação seria destruída e que a cidade de Judá e Jerusalém seriam desoladas. Os judeus não acreditavam que o templo de Deus pudesse ser atingido por qualquer inimigo. Mas Deus mostrou através do profeta Jeremias que nem o templo os poderiam livrar do seu juízo eminente, que seria através do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós temos a divisão dos assuntos aqui do livro, você pode estudar em casa o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 1, vamos ver o chamado de comissão do profeta. No 2, o profeta em Judá, antes da queda de Jerusalém, é do capítulo 2 até o capítulo 38, a queda de Jerusalém no capítulo 39, o profeta em Jerusalém depois do cativeiro do 40 até o 43, versículo 7, o profeta no Egito, do capítulo 43, do versículo 8 até o versículo 51, e a conclusão nós temos no capítulo 52. Use esse esquema e você terá uma visão mais clara de todo o livro do profeta Jeremias. Então Deus abençoe, essa é a nossa aula do capítulo 3 sobre o profeta Jeremias. Como eu disse, é um estudo panorâmico. Pegue o seu livro, estude cada capítulo e versículo sugerido aqui. Então agora falaremos
sobre o livro de Lamentações de Jeremias.